Vamos continuar nossas aulas no capítulo 7, ainda não publicado, inferências estatísticas sobre variâncias generalizadas. Então é o sétimo capítulo, não publicado ainda. Nós acabamos de falar toda a parte de distribuição de variância generalizada, agora vamos falar inferências sobre variância generalizada. Vamos dividir em várias partes essa sessão também, porque ela é muito grande. Então vamos iniciar falando sobre inferências sobre variância generalizada normal, apresentando a hipótese e um dos testes, que é um teste exato, mas computacionalmente intensivo. Então, se nós considerarmos a distribuição exata e as distribuições aproximadas para algumas funções de determinante de S apresentadas anteriormente, podemos considerar os procedimentos de teste de hipótese e estimação intervalar na sequência para o determinante da sigma de uma população normal. Então, nós vamos falar simultaneamente dos testes de hipótese e da estimação por intervalo. Então, para os casos de teste de hipótese, as hipóteses nula e alternativa que podemos considerar são três, né? Então, a hipótese que o determinante da sigma é igual a um delta zero, um valor positivo, obviamente, porque a matriz sigma é positiva definida, que é o nosso caso A, contra a alternativa, né, H1 mais opção A, em que o determinante da sigma é diferente desse sigma zero. Então, esse caso aqui é um caso de hipótese bilateral. No caso das hipóteses unilaterais, nós temos duas situações, a B e a C. Então, H0B é quando afirmamos que o determinante de sigma é menor ou igual ao delta zero, contra a alternativa que ele é maior que o delta zero. E no caso C, que é uma hipótese unilateral à direita. E no caso C, determinante de sigma maior ou igual a delta zero, e na alternativa que o determinante de sigma é menor que delta zero. Muitos autores colocam igual aqui, igual aqui. Na verdade, quando afirmamos isso, nós estamos usando também na hipótese nula o menor, não só igual, e aqui o maior. Então, maior ou igual a delta zero seria o correto. E na alternativa sempre o sinal de maior ou de menor sem a igualdade. A igualdade sempre está presente no caso da hipótese nula. E, portanto, a gente sempre, nos testes estatísticos, a gente usa o valor da igualdade para ter termos uniformemente mais poderosos, como baseado no tema de Neumann-Fischer, né? Se eu não me engano. O delta zero é um valor maior que zero, porque ele é o determinante de uma matriz positiva definida, e é o valor hipotético desse determinante da sigma. E oriundo de algum problema real, né? Não podemos ficar inventando valores para testar a hipótese. Se não tivermos opção para testar a hipótese, fazemos estimação por intervalo. Se não tem valor hipotético surgir de um problema real, prático, não faz sentido a gente ficar criando valores arbitrários aí para serem testados. Não é isso que fazemos, tem que ser oriundo. Então, para um teste exato, podemos utilizar a versão Monte Carlo idêntica à proposta por Jafar e Kazemi em 2014. Nesse artigo de Jafar e Kazemi, 2014, inferências sobre variância generalizada sobre normalidade. Assim, nos três casos das hipóteses, né, 10 lá, essas três hipóteses aqui, a bilateral e as duas unilateral, a direita e a esquerda, nós vamos computar inicialmente o valor da estatística, porque o delta zero está sempre usado sobre H0, então nós vamos calcular uma estatística U calculada. O que ela vai ser? O grau de liberdade elevado a P, determinante da matriz S, sobre o valor hipotético, que é o determinante de sigma zero, que é delta zero, né? Então, o valor de sigma sobre H0, que é o nosso delta zero, o valor desse determinante da sigma zero, que sobre H0 tem distribuição proporcional ao produtório das variáveis Q quadrado, como vimos na seção anterior, para i variando de 1 até p, graus de liberdade em cada um desses produtórios, ni menos i mais 1. Então, nós vimos que U, que é ni elevado a p, determinante de S sobre determinante de sigma, tem distribuição que é produtória. Sobre H0, o determinante de sigma vira o determinante de sigma zero, que é o nosso delta zero, que é o valor hipotético. Então, sobre H0, a distribuição é esse produtório aqui. E esse ni aqui nós sabemos que é n menos 1.
né, que é o grau de liberdade associado à variância, a matriz de variância com variância S. Vamos considerar uma versão computacional, nesse primeiro teste, alternativa para evitarmos problemas com overflow. Então, vamos gerar a distribuição nula usando a simulação Monte Carlo pelo seguinte algoritmo que eu vou apresentar. Então, nós vamos tomar o logaritmo dessa expressão aqui. Então, fica logaritmo, fica P, logaritmo de Ni, mais logaritmo determinante de S, menos o logaritmo do delta zero. Né? Então, só que se a gente trocar o delta zero pelo U, que é a variável aleatória, né, que tem distribuição aqui quadrado, então nós vamos usar no denominador o logaritmo desse produtor aqui, que vai ser a soma dos logaritmos desses quadrados. Então, o que nós fazemos? Dado Pn determinante de S, o S observado numa amostra, então S minúsculo aqui, a estimativa da matriz de variância covariância. Então, nós geramos ln de U, gerando variáveis que quadrado independentes, com esses graus de liberdade Ni menos I mais 1, I variando de 1 até P, tomamos o logaritmo de cada um e somamos, que é o logaritmo do produtor, vira a soma dos logaritmos. Tá? Então, nós simulamos um gerador de variáveis que quadrado, com esses graus de liberdade Ni menos I mais 1, para cada I deles, e fazemos essa conta. Aí calculamos V0, então no lugar daquela estatística que eu mostrei, né, vai estar a variável aleatória U, que nós acabamos de criar. E isso vai ser igual ao determinante da sigma zero, né? Entre aspas, igual. É um valor aleatório para representar ela. Então, nosso V0 é P, que é o ln daquela expressão, ln de Ni, mais ln do determinante da S, menos no ln, em vez de ser do delta zero, vai ser ln do U. Que nós vamos substituir, trocar o U pelo delta zero. E depois tomamos o exponencial disso, nós vamos ter a estatística V. Então, calculamos isso um grande número de vezes, então esse V nós vamos ter um V1, um V2, um V3, digamos, M vezes. E esse M, por exemplo, pode ser 5.000. Em geral, a gente usa um número grande de 2.000 para cima. Então, obtemos M valores de V, que vai ser V1, V2, V3, até Vm, vezes 5.000, né, nesse exemplo. Calculando, gerando variáveis que quadrados independentes, calculando V0, calculando os V's correspondentes a esse U, né? Então vai mudar aqui, ó. Essa parte é fixa, nós não precisamos recalcular, e só calculamos o ln de U, vai depender das gerações em cada passo. Então vai mudar, a parte aleatória vai mudar aqui. Fazemos isso 5.000 vezes e calculamos o valor P da seguinte forma. Calculamos o valor P para a hipótese H0 unilateral, calculando, somando o valor de uma função indicadora, que indica que retorna 1 se o VJ é menor ou igual ao delta zero, nesse caso aqui, se o VJ está entre 0 e delta zero. Então, se o valor gerado do nosso VJ está entre 0 e delta zero, é 1. Caso contrário, retornamos o valor 0. Somamos isso e o valor P vai ser esse P que nós calculamos, dividimos por M. Então, temos a média das indicadoras que o nosso VJ está entre 0 e delta zero, vai ser 2 vezes o mínimo de P vezes o menos P, para a hipótese do tipo A, bilateral. No caso unilateral à direita, nós fazemos a mesma soma, a mesma proporção, e o valor P é diretamente essa proporção, ou seja, o número de vezes que a nossa variável aleatória caiu entre 0 e delta zero. E no caso da hipótese no lateral esquerda, vai ser essa mesma proporção, né? Então o valor P vai ser 1 menos essa proporção, ou seja, quantas vezes o nosso VJ caiu fora desse intervalo é maior que o delta zero. Então a proporção de vezes que ele é maior que o delta zero. Com isso nós temos os valores P das três situações. Aí nós confrontamos com o nível de significância alfa. Se o valor P é menor ou igual a alfa, rejeitamos a hipótese. Caso contrário, não rejeitamos a hipótese H0. Para estimarmos o determinante sigma por intervalo, uma vez que a distribuição VJ foi obtida por Monte Carlo, devemos obter os quantias Vα2 e V1 menos α2 dessa distribuição no caso de intervalos bilaterais. Então, simplesmente ordenamos os valores, pegamos o quantio, que é quantio, tá, gente? 100 vezes alfa sobre 2%, quer dizer, se o alfa for 2, pegamos a posição 2,5.
no V e a posição 97,5. Tem métodos mais apropriados, em vez de pegar diretamente a posição, mas podemos aproximar desse jeito aqui. Então, nós temos um intervalo para o determinante sigma bilateral com confiança de 1 menos alfa. Para os casos unilaterais, a construção dos intervalos tem as seguintes ideias. Os intervalos unilaterais ou bilateral, de uma forma geral, refere-se à coleção de valores do parâmetros sob a hipótese nula, que não levaria à rejeição da hipótese nula H0, fazendo uma relação com o teste de hipótese, com base em um teste de hipótese aplicado ao mesmo resultado amostral, ou seja, fixado determinante do S-zinho, né, que é o valor observado da variância, conforme Mithalmer apresenta. Assim, para os testes de hipóteses unilaterais à direita, que seria o caso equivalente à hipótese do tipo H0B, teríamos intervalos de confiança limitados à esquerda, que é o contrário. Ou seja, nos testes de hipótese em que a hipótese alternativa é determinante de sigma maior que delta zero, para delta zero maior que zero, obviamente, pelas noções que eu já expliquei, a gente obtém um limite à esquerda. Um limite à esquerda da distribuição. Para os testes unilaterais à esquerda, com hipótese alternativa dada por determinante sigma menor que delta zero, teríamos intervalos de confiança limitados à direita, que seriam as regiões onde rejeitaríamos a hipótese. Não rejeitaríamos a hipótese. Então, que não levariam à rejeição da hipótese única. São as regiões que não levariam à rejeição da hipótese única. Então, o intervalo de confiança limitada à esquerda, intervalo de confiança lateral à esquerda, corresponde ao teste lateral à direita, que é o contrário. É obtido a partir de um quantio 1 menos alfa da distribuição de U e da afirmativa probabilística. Então, a probabilidade de U ser menor ou igual a U menos alfa é 1 menos alfa. Como U é dado por isso, então substituindo U por isso, né, como nós já vimos, U é a variável aleatória Ni elevado a P determinante de S sobre determinante sigma, trocando o U, esse quantio aqui, pelo determinante de sigma, nós temos uma afirmativa probabilística sobre sigma. Então, a probabilidade dessa quantidade aleatória, Ni P determinante de S sobre U, esse quantio U, 1 menos alfa da distribuição na distribuição nula de U, é menor ou igual a determinante de sigma. Isso aí dá 1 menos alfa, essa é a probabilidade de ocorrência. Portanto, esse é um limite. Ó, se eu faço a divisão por um quantio 1 menos alfa, que é um quantio que deixa 95% de valores, então tem um valor lá à direita de uma distribuição, deixa apenas 5% de valores acima, é um valor grande, né? Se eu dividisse por U elevado a índice alfa, eu dividiria por um valor menor de U. Então, eu teria um limite superior. Aqui é como se eu tivesse um limite, teria um limite inferior, né? Que estou dividindo por um valor menor. Aqui eu estou dividindo por um valor maior de U. O alfa é um valor menor. U 1 menos alfa é um valor maior da distribuição de alfa. Então, estou dividindo por um valor maior, estou dividindo por U 1 menos alfa, de acordo com essa afirmativa probabilística, é verdade, né? Então, estou com um quantio lá 95%, e não de 5%, se o alfa fosse 5%. Então, eu estou dividindo por um valor grande, então está um limite inferior. Então, nosso intervalo, isso corresponde a tomar como limite inferior do intervalo um valor da distribuição dos VJs, que é equivalente a essa distribuição aqui, ó, que é o quantio V alfa. Então, tomamos nos VJs, ordenamos e pegamos a posição V alfa. Então, nosso intervalo unilateral à esquerda, ele é limitado à esquerda pelo V alfa e vai até infinito. Opa, aqui tinha que ser um parênteses, né? Até infinito é aberto o intervalo, não pode ser fechado. Acabei de ver isso aqui. Aqui está certo que é zero. Usando argumentos análogos, então se a gente trocar isso aqui por menor ou igual a 1 sobre menor ou igual a U índice alfa é igual a alfa, ou U maior ou igual a U índice alfa igual a 1 menos alfa, a gente acha um limite superior para o determinante sigma, né, que estaria invertido. Então, esse valor equivale a ordenar os VJs, os 5.000 valores, e tomar a posição 95% dele, ou o quantio 95. Então, o nosso intervalo vai de 0 até V índice 0,95, ou quantio, ou V1 menos alfa, de forma geral. E, com isso, a gente tem
os intervalos de confiança unilaterais, que correspondem às hipóteses unilateral à direita e à esquerda, que é o contrário, né? Os nossos intervalos são unilaterais à esquerda, correspondente ao teste de hipótese unilateral à direita. São as regiões que a gente não rejeita a hipótese H0 aqui, em cada caso isso. Nós podemos também utilizar as aproximações assintóticas, são 3, que nós vimos, que nós apresentamos na sessão anterior, com a distribuição das variâncias generalizadas. Mas isso será assunto de uma próxima aula. Posteriormente, também ao final de todas as apresentações, faremos um exemplo e voltaremos para esse caso particular aqui. Se eu não me engano, eu apresentei um teste bilateral, que pega os dois quantias, o alfa sobre 2 e o menos alfa sobre 2, portanto, entre eles teríamos 95% da distribuição do V. Então, essa é a lógica. Até a próxima aula, em que daremos prosseguimento à parte de diferença. Veja que estamos fazendo a estimação e os testes de hipótese simultaneamente para o determinante sigma. Obrigado, até a próxima aula.